Antes de prosperar, eu tive que aprender a vibrar luz, mesmo em meio à escuridão. Hoje eu quero te mostrar uma coisa muito curiosa. A casa onde vivi, a casa de onde eu saí, num momento muito difícil da minha vida. O que eu vou te mostrar hoje é impactante, pois eu vivi nesta casa que eu vou te mostrar, que era uma casa emprestada, com pouquíssima estrutura e muito precária. E eu quero te mostrar para que você veja, desta forma mesmo, bem impactante, de onde eu saí e o que me tirou dali. E eu estou aqui no carro, porque agora a gente está saindo. E a minha meta é ir até uma outra cidade onde eu morei. E eu quero te mostrar a casa onde eu morava. Porque a gente fala muito sobre cocriação da realidade. E eu quero te mostrar na prática o que é de fato cocriar a realidade e viver em altas vibrações, mesmo quando a gente passa por poucas e boas na vida, não é mesmo? E a importância de eu te mostrar isso é porque eu sei o quão é importante eu te mostrar na prática como você vai vibrar em altas vibrações, mesmo quando as coisas não vão tão bem, né? Porque vibrar em altas vibrações, quando as coisas estão bem, quando você está feliz, quando está próspero, é muito fácil, não é mesmo? Agora, quando a gente passa por situações na vida em que as coisas não vão tão bem, aonde falta tudo, e o que eu quero te mostrar em relação a isso é naqueles momentos onde você precisa morar de favor em um lugar, né? Então, mesmo nesses piores momentos, você pode cocriar a realidade. E eu vou te mostrar onde eu morei. Uma casa bem precária, numa cidade onde a gente vai passar agora. E eu não podia deixar de mostrar para vocês a minha evolução para comprovar, né, o que a gente fala no método Vibrar e o que a gente fala nos nossos canais do YouTube, nas nossas redes sociais. Cocriar a realidade está relacionado a você se conectar com altas vibrações, se conectar com a fonte divina e manter-se grato, mesmo diante das dificuldades. Essa casa que eu vou te mostrar, que a minha meta é te mostrar, né? Eu não sei nem se a casa ainda está lá, porque a casa é realmente muito precária. Inclusive, eu estava falando com a dona da casa, a ideia deles, inclusive, é desmanchar essa casa, né? Foram pessoas muito boas que me emprestaram essa casa em um momento onde eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, né? E primeiro, fazendo ardendo aqui também, seja grato por todas as pessoas que te dão a mão quando tudo está difícil, né? Você valorizar cada pessoa, por mais simples que seja, por menor que seja a ajuda que ela te dá, com certeza é o dedo de Deus te ajudando. Então, por isso, continue com fé. E hoje a minha meta é te mostrar a minha história para te inspirar. Para você que possa estar passando por um momento difícil e quer cocriar uma vida nova, eu vou te mostrar de onde eu saí. Eu vou te mostrar onde eu estive para que você também mantenha sua fé. E para comprovar o que eu ensino. Eleve a sua vibração para que você se conecte com Deus, com seus seres de devoção e receba toda a ajuda da espiritualidade e cocrie. A ciência, a física quântica já nos explica. O observador colapsa a função de onda quando ele escolhe o que ele quer viver. Então, mesmo quando eu vivia nessa casinha precária que eu quero mostrar para vocês, a meta é mostrar para vocês. Vamos ver, né? Se ela ainda está lá, se ela ainda está de pé. Mesmo nesses momentos, vibre gratidão, paz e amor. Como eu estava falando para vocês, gente, agora eu coloquei no estabilizador, porque estava tremendo demais a imagem, né? A gente conseguiu colocar no estabilizador agora para eu conseguir conversar melhor com vocês.
mesmo quando eu morava nesta casinha simples, eu vibrava em gratidão, em amor, e eu sabia que tinha algo melhor para mim, tinha outras oportunidades para mim, mesmo quando todas as portas se fecharam, todas as pessoas me abandonaram, entre aspas, menos essas pessoas que me ajudaram, me emprestando essa casa, que era o melhor que eles tinham no momento. Também não estavam passando por uma boa situação financeira, mas me deram a mão, né, para me ajudar a me erguer. E eu sou muito grata. Seja grato pelas pessoas que te ajudaram. Por menor que seja a ajuda que uma pessoa te dá em um momento difícil, ela significa muito. Então guarde essas pessoas com carinho no coração. Mas o que eu estava falando é que eu mantive a minha vibração elevada na maior parte do tempo. É claro que em muitos momentos dentro dessa casa chorei, me desesperei, pois afinal de contas eu estava sozinha e não sabia o que fazer, né? E ao mesmo tempo que eu estava passando por essa crise, uma crise grande na questão financeira, eu também perdi minha mãe para uma doença muito drástica e a família também não tinha condições de me ajudar, não tinha condições psicológicas e de forma alguma conseguiram me ajudar também. Então foram 2 baques ao mesmo tempo. Então muitas vezes sim, chorei, me desesperei, e como eu explico no método Vibrar, o segredo não é vibrar ou fingir que está tudo bem. Muitas vezes, em muitas situações que a gente passa durante a nossa vida, as coisas não vão estar bem. Não vão estar tudo bem. E você não pode fingir que você não está sentindo nada. E fingir que aquilo está bom ou tentar renegar aquele sentimento de desespero, de ansiedade, de medo que bate. Ao contrário, você tem que acolher-se. Você é um ser humano. Você é amado por Deus, Pai e Mãe. Acolha, né? Traga à sua consciência o que você está sentindo, se é medo, se é desespero. Trabalhe isso. Ore bastante. Una a sua fé à ciência neste momento. A ciência fala que você cria a sua realidade e a espiritualidade fala que tem uma legião de seres de luz te ajudando. Então, chegando lá, a gente fala mais um pouco sobre. Então, gente, estamos chegando no local para ver se a casinha ainda está lá. Eu quero mostrar para vocês, gente. Aqui uma ruazinha bem estreita. Tem casas novas aqui, pelo visto. Agora eu mostro, amor, é aquela casinha, essa casinha aqui, então. Bem simples. É a casinha onde morei durante 5 meses da minha vida. Foi a casa onde morei. Eu morei de forma emprestada. Os donos da casa me emprestaram essa casa. Uma casa simples. Eu me lembro que uma vez tinha umas crianças jogando futebol na rua. Inclusive elas estavam brincando, né? Será que se a gente acertar a bola nessa casa ela vai cair, né, gente? Então, vocês podem ver que aqui do lado de baixo, aqui o banheiro, inclusive é pro lado de fora, né, gente? Uma casa bem simples mesmo. Mas dentro dessa casa eu comecei a plantar a ideia, né, do trabalho digital, dos novos projetos que eu, inclusive, compartilho com vocês, né? Então, nunca desista dos seus sonhos, né? Então, eu queria mostrar para vocês como é que é essa casinha. Casinha de onde eu saí, a casinha aonde eu co-criei tudo em minha vida. Eu não vi. Ou então, não sei se está aparecendo direito, né? Mas eu me lembro que era muito calor aqui, gente. Passei um verão aqui. Apesar dela ser simples, tem uma vista maravilhosa lá atrás. Se enxerga toda a cidade aqui, né?
Então, eu quero mostrar isso como exemplo. Então, essa simples casa, né, onde eu morei de favor durante alguns meses da minha vida, meses onde as coisas estavam muito difíceis, né, eu quero usar como exemplo para você. Aqui eu plantei energia elevada, vibração elevada, vibrar em amor, em gratidão, em buscar o melhor, em estudar formas, né, de sair da situação onde eu estava e, enfim, a história é longa, mas hoje eu queria mostrar esse exemplo para você. Não desista. E eu quero justificar, inclusive o que a gente fala no método Vibrar. Vibre em gratidão, em amor, em paz, em amor universal a tudo. Eu me lembro que em alguns dias, dentro dessa casinha, eu fazia o meu café da manhã, abria essa janelinha simples, ficava olhando a natureza, olhando para fora, me sentindo grata e visualizando que Deus Pai e Mãe tinha algo melhor para mim. Deus Pai e Mãe ia me tirar daqui. Aqui não era o meu lugar, aquilo era uma situação momentânea. E assim você deve viver a sua vida. E sabe o que me tirou de lá? A vibração. A vibração que eu escolhi vibrar, sustentar no meu dia a dia, mesmo passando pela pior fase da minha vida. Greg Braden nos ensina que o campo responde à vibração que estamos emitindo e não responde à realidade física que estamos passando. E foi isso que me tirou da pior fase da minha vida. E esse lugar que eu estou te mostrando foi o meu lar. Durante alguns meses da minha vida, uma época que realmente pouca gente conhece. Nesta casa, simples, com pouca estrutura, eu morei de favor. Os meus móveis ficavam apinhados nos cantos desta casa. Como vocês podem ver, não tinha nenhuma estrutura. A estrutura era realmente precária. E, em muitas vezes, nem comida eu tinha direito. Mas, morando dentro dessa casa, eu decidi que a energia deste local não definia quem eu era. E como eu aprendi com Greg Braden que o coração tem que entrar em coerência com aquilo que eu desejo para que eu crie uma nova realidade. Então foi por isso que mesmo eu vivendo em precárias condições, com pouca comida, com uma questão financeira totalmente fracassada. Meus projetos não andavam, não entrava trabalho, por consequência não entrava dinheiro. E por consequência disso, ainda por cima, eu desenvolvi um quadro de depressão extrema. Mas, entretanto, todavia, chegou um momento em que eu decidi viver como se eu já tivesse substituído essa realidade pela realidade que eu tanto sonhava. Que era de mais prosperidade, de mais paz, ter condições de me vestir, de comer bem, de sair, de passear, de ir a locais que eu tanto gostava, que nesta época eu não conseguia fazer. Então chegou o momento que eu decidi respirar fundo e vibrar gratidão, mesmo em meio a todo esse caos, a todo este acúmulo de fracassos em minha vida. Decidi elevar a minha vibração todos os dias, porque eu sabia que o que me levou a este fracasso, e graças a Deus eu agradeço muito, porque tiveram pessoas que me deram a mão nesse momento e me emprestaram esta casa, por mais precária que fosse, era uma casa onde eu sentia tanta paz. Eu decidi vibrar paz, gratidão, amor no meu dia a dia, vivendo ali. O piso era de madeira bruta, existiam frestas nas paredes de madeira, não tinha forro, era muito quente dentro desta casa. Mas eu comecei a trabalhar, comecei a elevar a minha vibração e me visualizar em um estágio mais elevado da minha vida. Porque eu sabia que o que me trouxe até aqui era a depressão que eu tinha de anos atrás, o sentimento de ansiedade que eu trouxe de anos atrás, que tudo isso foi acumulando. E eu perdi o controle de vez da minha existência.
porque me deixei levar pela baixa vibração, mesmo há muitos anos estudando lei da atração. Fui boicotada pela minha mente. E sim, há muitos anos eu estudava a lei da atração, só que, entretanto, todavia, em virtude de algumas situações que eu vivi, que ainda não vou falar no momento, eu deixei a minha mente me vencer, a depressão me vencer, e por isso tudo bloqueou-se em minha vida. O trabalho bloquearam todas as formas de trabalho, o dinheiro parou de entrar, perdi um ente querido na época, perca e depois perca, perca e mais perca. Mas nessa época eu decidi, eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a essa realidade. E como Greg Braden nos ensina, o campo responde ao que nós sentimos em nosso íntimo. E era isso que eu sentia no meu íntimo, que eu não pertencia a essa realidade. E não era a fuga da realidade, era a coerência emocional que eu tanto ensino. Inclusive ensino no método Vibrar. Se você não conhece o método Vibrar, veja na descrição do nosso vídeo. É um método que eu desenvolvi por experiência própria e por 20 anos dedicados a entender a mente humana. Foi a vibração elevada que me tirou destas possibilidades, dessa existência, onde eu morava de favor em uma casa em que o banheiro ficava do lado de fora da casa, que era muito quente, não tinha ar-condicionado, não tinha forro a casa. Eu saí de lá, de uma morte em vida, onde eu não ganhava dinheiro, eu estava em depressão, porque eu apliquei o método Vibrar, todo o conhecimento que eu coloquei no método Vibrar. E eu indico que você conheça o método Vibrar, porque foi tudo que está dentro desse método que eu apliquei para sair desta realidade. E eu fiz a minha escolha vibracional. Se hoje eu estou em uma condição melhor, tive a possibilidade de estar em melhores ambientes do que este, é porque eu apliquei todo o conhecimento relacionado à alta vibração. E eu quero te convidar a uma prática vibracional que foi a prática que me tirou desse local, que é a prática de você trazer uma coerência de que você merece, de que você é líder da própria vida. Você não merece o pior da vida, você merece o melhor da vida. Respira então comigo. Respira calmamente e vá substituindo essa crença de perda em uma crença de que você merece. Vamos fazer. Eu mereço a prosperidade. Eu mereço escolher o melhor dessa terra. Eu sei que já é real. Eu espero e eu sei que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. Agora imagina uma luz dourada saindo do seu peito e se conectando com a sua mente neste momento. Imagina essa coerência entre mente e coração e essa frequência que transforma a sua realidade, tomando conta da sua mente e do seu coração. Sustenta essa crença de que já é real por alguns segundos. Sente o campo quântico te respondendo. E acredita que já é real. Bom, se eu estou melhor hoje, estou em melhores condições hoje, é fruto dessa energia que eu escolhi vibrar. A energia que eu vibrava combinava com o que eu gostaria de ser, de ter. Porque na época eu não conseguiria nem colocar meus projetos em ação. Pois teve um mês que eu não consegui nem pagar a internet.
Só que eu quero que você veja esta casa, que é a prova viva de que a vibração abre caminhos para a prosperidade, para a realidade que você merece colher. Eu não esperei viver a prosperidade, estar melhor para vibrar alto. Eu vibrei alto para atrair uma melhor situação em minha vida. Eu vibrei primeiro para ver na minha realidade depois. E lembre-se, o local onde você vive hoje, o local onde você está hoje na sua vida, não define quem você é. Não define quem você é. São só circunstâncias momentâneas. Mas a vibração que você escolhe vibrar, esta sim, define seu futuro. A vibração elevada te tira de onde você está hoje. Se você está em um local precário, se você está vivendo uma situação de escassez. Se esse vídeo tocou o seu coração, comenta aqui embaixo. Eu escolho vibrar alto. E vem comigo também fazer parte do nosso método Vibrar, um método onde eu te ensino como superar as suas fraquezas, como superar as situações difíceis do seu dia a dia. E te ensino como elevar a vibração e continuar vibrando alto ao longo da sua vida, co-criando ao longo da sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações também. Eu te desejo paz, poder e vida nova. Até o próximo vídeo.